Olá pessoal, sou o professor Flávio Assis e vou começar com vocês um curso de orçamento, um curso bastante extenso, né? Esse nosso curso deve ter aí na casa de 70 vídeos mais ou menos, ou seja, vocês vão realmente poder desfrutar aí de bastante tempo, né, comigo, né, tendo a minha companhia aí, auxiliando vocês a conseguir entender um pouquinho dessa matéria. É óbvio que, né, o pessoal já tem aquele primeiro momento aí de não gostar de administração financeira e orçamentária, mas eu espero que ao final desse curso vocês estejam em condições realmente de resolver qualquer questão de prova sem nenhum tipo de dificuldade. É um grande prazer trabalhar com vocês, é um grande prazer poder auxiliá-los aí nessa caminhada. E para aqueles, né, que ainda não me conhecem, um pouquinho da minha atividade, é claro que essa apresentação inicial é importante, né, a gente vai perder 2 minutinhos aí, mas só para que o pessoal possa conhecer um pouquinho o professor. Sou servidor público concursado em 1989, né, 89, fiz meu curso de formação em 1990 e tenho aí 28 anos de serviço público, todos esses 28 anos trabalhando com orçamento, e sou professor de cursinho desde 1991, né? Muitos de vocês não eram nem nascidos e eu já dava aula de orçamento, né? Atualmente eu ocupo uma função ligada ao orçamento, trabalho com orçamento, respiro orçamento 24 horas por dia. Então eu acredito que a gente tem um pouquinho de experiência para poder auxiliá-los aí nessa jornada, né? Então, o nosso curso de orçamento, ele será o orçamento mais LRF, sendo que LRF será um módulo à parte, né? E a Lei 4.320, um outro módulo. Entretanto, nós vamos, na medida do possível, fazer junções aqui no nosso curso de pontos da LRF, de pontos da Lei 4.320 e, em especial, pontos relacionados com o Manual de Contabilidade aplicado ao setor público. Esse nosso curso ele estará atualizado até 2019, então vocês vão imaginar que em 2019 alguém esteja adquirindo o curso, esse curso estará atualizado. Então isso é um dado importante, e qualquer alteração que venha a surgir nesse período, né, 2018, 2019, a gente vai colocar no final, lá depois do último vídeo, essa atualização. Então vocês podem ficar tranquilos que será um curso bastante, né, eu acredito, bastante proveitoso, rico em informações. E uma outra coisa que é bom destacar com vocês, já a experiência que a gente tem da vida aí de professor, de concurseiro, né, é que dificilmente a gente consegue falar de orçamento sem falar de política. E se em algum momento do curso eu manifestar fizer algum comentário sobre política, eu estou me referindo a um aspecto que é inevitável dentro do orçamento. Lembrando que, em termos políticos, eu sou totalmente neutro, não tenho partido político, mas nós vamos ter que discutir em alguns momentos, falar de política, até para citar exemplos, para que vocês possam entender a matéria, tá certo? Tranquilo? Então vamos lá. Antes de começar ainda a falar do orçamento em si, tem um outro detalhe, né? Para a gente mostrar como é que vai ser o curso. Nós vamos procurar fazer com vocês muitas questões. Hoje, as bancas que dominam, né, os concursos públicos no país são o CESP, a FCC, a FGV, mais recentemente a VUNESP tem entrado no circuito, e a gente vai procurar abranger questões de todas as bancas, inclusive da ESAF, né? Então essa é a tendência. Então, de qualquer forma, qualquer concurso que você vai fazer, seja qual for a banca, você vai ter questões aqui no nosso curso. Tá? É claro que eu devo fazer recortes de questões, até para a gente não ficar muito complexo o negócio. Eu vou pegar uma questão da FGV, vou colocar o enunciado e colocar a questão, ou de repente já pego só a alternativa e peço para a gente analisar. Essa é uma tendência. Bom, espero que vocês façam um bom proveito do nosso curso. Vocês têm um fórum, e esse fórum de dúvidas é para você fazer comentários. Se quiser criticar, quiser sugerir alguma coisa, vocês fiquem à vontade, não vou ficar chateado, tá? E se gostarem do curso, vão lá naquele ok lá, curtam o curso. Se não gostar, diga por que não gostou, para a gente poder atualizar. O objetivo é ajudá-los, né, a passar num concurso público. Essa é a ideia, tá? E um último ponto,
né? Quando eu falo que eu fui concursado em 1989 para 90, só uma dica para vocês, muito importante, não é a quantidade de horas que vai fazer você passar. Eu estudei 15 noites e passei num concurso que tinham 30 mil candidatos para 35 vagas. Você vai dizer, mas a época era diferente. Não, não era diferente. É a qualidade do teu estudo. Eu dei sorte que estudei exatamente aquilo que a banca cobrou. E o papel aqui é mostrar para vocês aquilo que as bancas cobram, tá? Então, sucesso para todos e vamos lá, vamos falar de orçamento. Então, a primeira coisa que interessa para a gente nessa matéria é exatamente o quê? Entender o que é o orçamento. Por que o orçamento público? Qual é o papel do orçamento? Então, é claro que a gente vai disponibilizar para vocês, e é importante isso, até para ajudá-los na compreensão da matéria, nós vamos disponibilizar para vocês, além, é claro, do que está aqui na tela, né? Eu já fiz os meus contatos com a coordenação, e isso aqui vai ser disponibilizado também, né, de forma que vocês possam imprimir e possam, então, realmente fazer anotações, e muita gente gosta de escrever, isso aqui vai ser bastante útil, ok? Então, primeira coisa, nós vamos contextualizar o assunto orçamentário, olhando para a tela. Então, vamos lá. O que nós temos aí? O estudo de AFO, o que é? Administração Financeira e Orçamentária, / Orçamento Público. Está relacionada com um ramo do direito público, que é o direito financeiro. A gente poderia, já de cara, fazer uma demonstração num organograma, tá? Em relação ao direito público. Então, nós temos aqui o direito público e um dos ramos do direito público é o direito financeiro. E dentro do direito financeiro, nós vamos ter o quê? Nós vamos tratar da atividade financeira do Estado e nós vamos ter aqui, então, a administração financeira e orçamentária. Então, quando a gente falar para você de AFO, eu estou falando de administração financeira e orçamentária. Lembrando, então, a administração financeira e orçamentária é um ramo está dentro do direito financeiro, que é um ramo do direito público. E o direito financeiro cuida de quê? Da atividade financeira do Estado. Então, olhando aqui na tela, nós já vamos encontrar de cara uma questão de prova. Olha o que ele diz. O direito financeiro é o ramo do direito público. E aí você tem que gravar isso aqui. O direito financeiro disciplina o quê? A atividade financeira do Estado. Essa atividade financeira do Estado, ela envolve, na realidade, 4 pontos importantes. Quando eu falo de atividade financeira do Estado, eu estou falando o quê? Eu estou falando da obtenção de recursos. Essa obtenção de recursos ocorre por meio de quê? Por meio da receita pública. Então nós vamos trabalhar tudo isso, nós vamos estudar tudo que vocês possam imaginar. Vamos pegar o manual técnico, vamos detalhar o manual técnico, vamos detalhar o manual de contabilidade. Então a gente vai conseguir fechar isso ao final do curso. Então, quando eu falar para você de atividade financeira do Estado, eu estou me referindo a quê? Ao direito financeiro. E a atividade financeira do Estado, ela tem 4 aspectos relevantes. O primeiro, o que é? Ela trata da obtenção das receitas. Se nós temos receitas, nós temos que gastar. Nós temos a despesa pública. Então, olhando para a tela, o que nós temos? Ele fala que nós temos aqui a receita pública, nós temos a despesa pública, que é o dispêndio do recurso, e ele tem 2 pontos aqui que eu acho muito importante para a gente, que são o crédito público. Esse crédito público aqui é interessante porque nós estamos falando de dívidas, nós estamos falando de empréstimos. Então aqui, toda vez que eu falar para vocês de crédito público, eu estou falando dos empréstimos. E temos a gestão dos recursos. Então vamos explicar bem isso para vocês. Quando eu falar para você de atividade financeira do Estado, quais são as dimensões que estão atreladas a essa atividade financeira do Estado? A receita pública. Por que receita pública? Porque para financiar a despesa, eu preciso da receita. Você, para fazer os teus gastos, você precisa do quê? Você precisa da tua receita, você precisa do teu salário. Por que você está aqui estudando para concurso público? Porque você quer uma estabilidade,
que é aumentar a tua receita e, consequentemente, você vai poder aumentar a tua despesa. Então, você já conseguiu perceber que a atividade financeira do Estado tem duas dimensões importantes: a captação de recursos por meio das receitas públicas e a aplicação desses recursos, ou seja, o gasto público, que materializa-se por meio das despesas. Muitas vezes, a nossa receita não é suficiente. Então, se a receita não é suficiente, o que o Estado tem que fazer? Pega dinheiro emprestado, vai buscar dinheiro emprestado. É o que a gente chama de crédito público. Cuidado para não confundir crédito público com créditos adicionais. Nós vamos estudar a matéria créditos adicionais lá na frente. Mas nesse momento eu estou falando das 4 dimensões que estão atreladas, que envolvem a atividade financeira do Estado. Então vamos memorizar comigo. Quais são essas dimensões? Captação de recursos por meio das receitas, a aplicação desses recursos por meio de despesas, o crédito público, que seriam exatamente o que? Os empréstimos que nós fazemos muitas vezes para complementar a nossa receita, e temos a gestão de tudo isso, a gestão exatamente que é a gestão orçamentária. Ou seja, o que nós vamos ter aí? Se nós estamos captando recursos por meio de receitas e esses recursos não são suficientes para a gente bancar as despesas, a gente pode lançar mão de quê? De empréstimos, ok? Só que para isso eu tenho que ter uma boa gestão. Então, as 4 dimensões da atividade financeira do Estado são captação de recursos, despesa pública, crédito público e a gestão. Fechamos esse primeiro ponto. Voltando aqui para a nossa tela. O que nós temos de relevante? O estudo de AFO, ou seja, administração financeira e orçamentária, engloba o direito financeiro, só que com um enfoque administrativo. Ou seja, o direito financeiro, nesse caso aqui que nós vamos estudar, é sob o enfoque administrativo. A administração financeira e orçamentária é a disciplina que estuda a atividade financeira do Estado e sua aplicação na administração pública. Isso aqui, pessoal, é uma parte conceitual que cai em prova, mas não é assim, você não vai dizer, essa questão aqui é uma questão, né, é um assunto que vai cair sempre em prova. Normalmente, o CESP cobra, a ESAF cobra, a FCC cobra, a FGV cobra. Então, vamos lá, não vamos perder tempo. Agora, um detalhe importantíssimo, tá? Vale a pena ressaltar que compete à União, aos Estados e ao DF legislar concorrentemente sobre direito financeiro. E aí eu estou passando aqui, até parece brincadeira, mas não é. Tem sempre aquele aluno lá no final da sala que vai dizer, vai levantar a mão, professor, e os municípios? Você não falou dos municípios? Pois é. A Constituição Federal, no artigo 24, diz o seguinte, que a União, os Estados e o Distrito Federal podem legislar concorrentemente em matéria de direito financeiro. Ou seja, a Constituição excluiu os municípios. Mas por que ela excluiu os municípios? Porque nesse caso aqui, cabe aos municípios legislar sobre assuntos locais. Claro, então eles ficam vinculados, ficam subordinados, né, às leis federais e estaduais. Nesse caso, a competência do município é o quê? É de âmbito local. Então, não esquecer disso. Em matéria de direito financeiro, a União, os Estados e o Distrito Federal podem legislar concorrentemente em matéria de direito financeiro. Claro que prevalecendo a matéria federal, né? E, consequentemente, se ela for omissa, os estados podem colocar as suas, né, as suas legislações, assim como os municípios também, mas prevalecendo sempre a legislação federal. Importante, isso aí vocês vão estudar ou já estudaram em direito constitucional, então não vale a pena eu ficar aqui batendo nessa tecla. O importante é que você saiba que, para fins de prova, em termos de orçamento público, administração financeira e orçamentária, União, Estados e DF podem legislar concorrentemente em matéria de direito financeiro. Ok? Voltando para a tela, o que nós observamos? Que cabe aos municípios legislar sobre assuntos de interesse local e assuntos de caráter suplementar a uma legislação federal ou estadual no que couber. Então, apesar de não concorrerem com a União e os estados
os municípios legislam naquilo que for de interesse local e suplementam a legislação federal e a estadual sem contrariá-las. Ou seja, olha a palavra-chave aqui, suplementam a legislação federal e a estadual sem contrariá-las. E destaquei aqui para vocês o artigo 24 da Constituição Federal. Acho importantíssimo isso aqui, tá? Então, olha só, compete à União, Estados e ao DF legislar concorrentemente sobre direito tributário, e aí interessa para a gente o quê? Direito financeiro e também sobre orçamento. Legal isso. Então, nesse primeiro momento, nós estamos aí contextualizando. Então, eu vou fazer isso sempre com vocês. Um assunto dado, como é que ele foi cobrado. Eu acho importante que a gente mostre como as bancas estão cobrando, tá? A gente vai colocar muitas questões do CESP, até porque é a nossa banca, né, que faz a jurisprudência. Normalmente, quando o CESP cobra, as outras bancas seguem uma linha mais ou menos parecida. Então, a gente deve adotar como referência o CESP, agora o SEBRASP, né? Mas a gente não consegue abandonar, né, o velho costume de chamar de CESP, né? Mas mudou já a sigla. De qualquer forma, vamos lá, como é que foi cobrado isso em prova? 2016, TRT da 8ª região. Olha o que ele diz. De acordo com a Constituição Federal, compete à União legislar privativamente sobre direito financeiro. Então, essa questão está errada, porque a União vai legislar concorrentemente com estados e o Distrito Federal. Muito bem, temos um problema agora. Aliás, o que mais nós vamos encontrar nessa matéria são problemas. Então, vocês vão tomar muito cuidado e vão ter que confiar na experiência do professor, tá? Não é à toa que estou com 28 anos exercendo essa função e trabalhando com orçamento, conhecendo tudo que acontece em tempo real, tá? Então, quando tem uma mudança lá na SOF, no Ministério do Planejamento, na STN, a gente fica sabendo praticamente em tempo real. Então, isso é importante, tá? O que acontece aqui? Atualmente, a Lei 4.320, coloquei aqui na tela, vou explicar para vocês, tá? A Lei 4.320, ela estatui normas de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, estados, municípios e do DF. Atualmente é essa lei que trata do direito financeiro, que trata de normas de direito financeiro. Alguns concursos cobram a Lei 4.320, outros não cobram a 4320. Aqueles que cobram a 4320, o que você vai ter que fazer? Estudar primeiro essa matéria que nós estamos vendo aqui, depois estudar a 4320. O teu trabalho vai ficar muito facilitado, você vai ganhar um tempo enorme. Aqueles que só terão 4.320, então vão se dedicar apenas a 4320. O fato é que essa lei é uma lei que trata de normas de direito financeiro, então essa é a lei que trata, né, especificamente do assunto, e o detalhe, ela tem status de lei complementar, ela tem um status de lei complementar e trata de normas de direito financeiro. Houve a inovação de sua natureza normativa pelo artigo 165, parágrafo 9º, né, isso aqui é importantíssimo, esse artigo da Constituição, ele não cai não, ele despenca em prova, e atribuiu-lhe a natureza de lei ordinária em sentido formal e lei complementar em sentido material. Isso aqui é muito importante. Então, hoje, o orçamento, tá? A Lei 4.320, ela é uma lei ordinária em sentido formal e uma lei complementar em sentido material. Bom, não é comum bancas cobrarem isso, mas de qualquer forma, é bom que vocês fiquem ligados. Por que eu falei que é polêmico? Porque na realidade, e aí eu estou trazendo para vocês um lado prático da minha vida, tá? O que acontece? Eu tenho visto as LDOs em cada exercício financeiro, a Lei de Diretrizes Orçamentárias vem disciplinando matérias orçamentárias. Você vai dizer, mas isso pode? Então, eu sugiro que, se você for fazer um concurso, qualquer que seja, e principalmente se a banca for o SEBRASP, leia a LDO relativa àquele ano, né, que está sendo realizado o concurso. Normalmente a banca vai lá na LDO e tira questões. Então vai uma dica para vocês. As LDOs, ou seja, as Leis de Diretrizes Orçamentárias, estão muitas vezes hoje fazendo esse papel da própria Lei 4320,
disciplinando pontos relacionados aí com assunto orçamentário. Então tem que tomar cuidado. Hoje, o que eu tenho de importante? O que é bom a gente gravar? A Lei 4.320 trata de normas de direito financeiro. Ponto. Para fins de prova é isso, tá? Entretanto, a LDO, na prática, tem feito esse papel. Não acredito que um examinador lúcido vai entrar nessa briga, né? Seria confuso, seria para ele muito ruim, porque ele teria que depois justificar. Então vai a dica para vocês. Hoje, qual é a lei que trata, que dispõe sobre direito financeiro? Lei 4.320/64, tá? Voltando aqui para a tela, tem um outro ponto importante. Conceitos que a gente chama de conceitos clássicos ligados ao orçamento. Então nós temos aí uma série de pontos importantes que acho que são fundamentais para vocês. Então a ideia é que esses minutos iniciais que nós passamos aí foi mais para a gente inserir vocês dentro do contexto. E agora nós vamos partir para a prática realmente, né? Fernando Abrúcio, que é um dos renomados estudiosos da área orçamentária, diz o seguinte, que o orçamento é um instrumento fundamental de governo. Por que o orçamento é um instrumento fundamental de governo? Qual é a ideia? Por que o orçamento é um instrumento fundamental de governo? O orçamento é um instrumento fundamental de governo, assim como o teu orçamento doméstico é um instrumento fundamental da tua vida. Ou seja, é por meio do orçamento que nós temos condições de identificar qual é a nossa expectativa de receitas e quanto que nós vamos poder gastar. O orçamento, ele nos dá essa visão. Aí você diz assim, Flávio, mas não corremos o risco de repente, colocar na proposta orçamentária que nós encaminhamos para o Legislativo, não corremos o risco de colocar receitas que não acontecerão? Corremos, mas acontece que existe todo um processo de controle, um processo de estudo que hoje dificilmente faria com que nós colocássemos na nossa proposta orçamentária previsões de receitas que não tivessem chance de acontecer. Seria mais ou menos o seguinte, você vai fazer um concurso em 2019 e você tem uma grande expectativa de passar, de que você vai passar nesse concurso, mas você ainda não tem a certeza. Então você não seria maluco de colocar no teu orçamento doméstico o quê? Aquela receita que você imagina que vai arrecadar. No orçamento é a mesma coisa, a gente trabalha com previsões muito lúcidas, previsões que evidenciam normalmente uma tendência. Claro que pode não haver a materialização, mas nós temos condições de chegar muito próximo dessa realidade. Então o que eu quero mostrar aqui nessa frase do Abrúcio é o seguinte, o orçamento, olha só, é um instrumento fundamental de governo. E tem um outro detalhe, olha só o que ele diz, seu principal documento de políticas públicas, ou seja, o orçamento é o principal, olha só a definição, na visão de Abrúcio, principal documento de políticas públicas. Por que ele é o principal documento de políticas públicas? Qual é a argumentação? É simples, ele é o principal documento de políticas públicas porque ele evidencia onde nós estamos gastando, ele evidencia em quais áreas nós vamos gastar. Ele vai mostrar para mim se eu estou gastando mais com saúde, com educação, com transporte, com agricultura, eu consigo fazer esse tipo de análise. Por isso, o orçamento é sim, na visão de Fernando Abrúcio, o principal instrumento de governo, né, refletindo sim o que? A tendência de aplicação desses recursos em políticas públicas. Então, voltando para a tela, o que mais que nós temos aí? Através dele, ou seja, do orçamento público, os governantes selecionam prioridades, claro, decidindo como gastar os recursos extraídos da sociedade e como distribuí-los entre diferentes grupos sociais, conforme seu peso ou força política. Isso aqui é importantíssimo, eu vou explicar o porquê. Quando ele diz distribuí-los conforme seu peso ou força política, tem uma questão de prova falando disso. O orçamento, ele reflete, na realidade, as ideologias da classe política dominante. Tá? Então, na realidade, se a gente for fazer, e aí eu já vou ter que falar um pouquinho de política, tentando ser neutro,
Mas se a gente fizer uma comparação entre o modelo orçamentário do PT e o modelo orçamentário do PSDB, a gente vê claramente muitas diferenças, porque as ideologias são diferentes. Enquanto o PT tem um cunho social muito forte, o PSDB tem um cunho muito mais o quê? Muito mais econômico. Vocês notam que são formas diferentes de tratar o mesmo documento, ou seja, de tratar o orçamento público. Então vai depender muito o quê? Da classe política que esteja no poder. Então nós temos, na realidade, o quê? O orçamento como sendo um instrumento que reflete, na realidade, as ideologias políticas. Essa semana eu peguei uma questão de uma banca, que eu não vou dizer qual é, porque eu achei a questão muito forte. Ela dizia que o orçamento reflete as ideologias da facção política dominante. O examinador, acho que ele estava revoltado, mas ele usou esse termo, facção política revoltante. Ok, a questão estava correta, tá? Ou seja, ele é, na realidade, um retrato de quem está no poder. Então essa é a visão de Fernando Abruzzo sobre o orçamento. Aí você diz, professor, é bom decorar isso? Você não decora o orçamento, você entende. Então quando eu estou falando para você, você está ouvindo isso aqui, você tem que começar a abrir a cabeça e pensar realmente, poxa, o meu município, o meu estado, o prefeito aqui da minha cidade, né, eu que estou aqui no DF é assim, na União é assado. Né? Então a gente tem que realmente fazer esse tipo de raciocínio. Então, o orçamento, voltando para a tela, é o principal instrumento, aqui na tela, principal instrumento, né, de políticas públicas, porque ele reflete exatamente isso. Bom, outra coisa interessante, ele fala aqui, as decisões orçamentárias, nas decisões orçamentárias, os problemas centrais de uma ordem democrática, como representação e accountability, estão presentes. As decisões orçamentárias, os problemas centrais de uma ordem democrática, como representação e accountability, estão presentes. Então vamos lá. O que seria a accountability? Só para a gente caracterizar, é um conceito lá da nossa administração pública, mas a accountability está associada a quê? A ideia de controle. Então nós sabemos que a accountability tem uma dimensão que é a dimensão da informação, tem a dimensão da justificação e tem a dimensão da responsabilização. É bom você anotar isso, tá? Isso cai lá em administração pública, mas é bom que a gente busque um pouquinho a origem desse conceito e por que ele está relacionado com o orçamento. Vejamos, o orçamento público hoje, na realidade, ele é um instrumento por meio do qual nós damos a nossa transparência. É um instrumento que exige que você justifique aquilo que você está fazendo. E se você não cumprir aquilo que está definido no orçamento, você pode ser responsabilizado. Então, por isso que ele fala de accountability. Sem contar que o orçamento serve como instrumento de controle societal, né? Então, você tem o controle societal, você tem o controle que é feito pelo cidadão, e o controle que é feito pelos poderes. Só para a gente recordar um pouquinho. Hoje você tem 3 tipos de accountability. Vocês devem ter estudado, e se não estudaram, vão gravar agora. Você tem uma accountability, vamos pensar a accountability como sendo controle. Você tem 3 tipos, quais são? Accountability horizontal, que é aquela que é exercida pelos poderes. Ministério Público, CGU, Tribunal de Contas, né? Então, accountability horizontal. Você tem uma accountability vertical, que é aquela que é exercida pelo eleitor sobre o governo. Então aí você tem uma accountability vertical. Nós, eleitores, controlamos o governo. É uma accountability que tem caráter eleitoreiro. E o que ela tem a ver com orçamento? Tudo. Por que ela tem tudo a ver com orçamento? Porque nós podemos monitorar como é que o governo está gastando o orçamento dele. Então, daí a ideia de accountability. E temos ainda a accountability societal, que na realidade o que é? É o controle que é feito pela sociedade, pela mídia. Então você tem horizontal, que é o controle que envolve os poderes, tá? Você tem a vertical, que é o controle feito pelos cidadãos, e a societal, que é feito pela mídia, é um controle realizado pela mídia, mas é importante lembrar que ela tem um cunho societal, tá? Então, mostramos aqui que o orçamento, na realidade, ele é visto hoje na visão de Fernando Abruzzo
como um instrumento também de accountability, né? Os poderes fazem o controle, a sociedade faz o controle, o eleitor também pode fazer o controle. Matamos esse primeiro conceito, essa primeira dimensão. Voltando aqui para a tela, o que nós temos de importante ainda? A definição dada por Aliomar Balieiro. Para Aliomar Balieiro, o orçamento é o ato pelo qual o Poder Executivo prevê, Poder Executivo prevê e o Legislativo autoriza, por certo período de tempo, a execução das despesas destinadas ao funcionamento dos serviços públicos e outros fins adotados pela política econômica ou geral do país, assim como a arrecadação das receitas já criadas em lei. Bom, vamos resumir isso aqui de forma muito tranquila. O orçamento é o ato, então, é um ato autorizativo. A gente vai discutir isso já no bloco seguinte, por meio do qual o Legislativo autoriza o Executivo a gastar, tá? Então a gente toma aquele cafezinho, é outra coisa que eu não falei para vocês, os nossos vídeos, vou tentar na medida do possível fazer vídeo com 30 minutos, porque aí não fica aquela coisa maçante, 30 minutos, você dá aquela paradinha, 2 minutos, toma um cafezinho e volta. E é isso que nós vamos fazer agora, e eu volto, vou resgatar essa tela para vocês e vou explicar isso aqui para vocês sobre os conceitos trazidos por Balieiro e por Giacomoni, tá? E a gente vai então seguir complementando aí, aprofundando na medida do possível. 30 segundos para o cafezinho e voltamos.